E eu queria passar a palavra para o senhor dar uma ajustada, dar uma pensada e devolver para os nossos palestrantes. Hoje, pelo que a gente conhecia da experiência africana e o que a gente está vendo acontecer agora, com um detalhe dos Estados Unidos em 2013, a minha pergunta: monkeypox a gente considera como uma doença ou poderíamos reclassificá-la pelo modo de transmissão, momento, subtipo viral? Porque me parecem quadros clínicos relativamente diferentes, dependendo do artigo, do contexto, do momento. Então, vamos lá. Eu tinha preparado, na verdade, eu preparei, como o professor Omar pediu, para ver a nossa experiência como um aspecto ligado à sexualidade, à DST, e eu vou entrar nesse caminho e tem muita coisa. Olha, se a gente fosse aqui, essa equipe, tivesse trabalhando numa grande emissora e tivesse programado tudo, ensaiado, como normalmente não ficaria tão bom, tão perfeito como está sendo. Cada um fez uma abordagem num tom. Eu cheguei até a escrever no chat ou no chat, como várias pessoas falam. Ele jogou a bola para ele, preparou, mostrou as lesões. E agora a gente vai fazer aqui uma conversa, tentar colocar no termo prático, né? Como a gente colocou no início de eu falar em termos se é uma doença sexualmente transmissível, e a gente entende como doença como sinais e sintomas. Sinais é o que eu vejo, uma lesão, né? Um rubor, uma pápula, uma pústula, uma foliculite, uma arranhadura, uma úlcera, e sintomas, aquilo que o paciente nos fala, que fica difícil medir. Tipo, doutor, eu sinto muita dor na garganta. Por exemplo, nos casos que eu atendi, foi uma pura um puro aproveitamento. O primeiro caso que eu vi com o paciente com monkeypox ou varíola dos macacos foi uma situação que eu já quero colocar de cara. O paciente foi num posto com uma lesão, comentou e não pôde ser atendido. Era um paciente, um homem que faz sexo com homem, um paciente que vive com HIV, tentou marcar uma consulta, foi no ambiente onde ele trata e simplesmente tinha a ordem da direção do hospital, não é o Gafré não, tá? Para não atender, ele não podia atender. Não podia atender. Um cara com lesão, uma dor anal muito, que era ligado os assuntos de homossexuais, que apareceu lá nos Estados Unidos, e eu acho que está ocorrendo a mesma coisa. E na minha vivência, não só de medicina, não, de prática, de família, primeiro passo para vencer o preconceito é a equipe não ter preconceito de abrir e de colocar suas dúvidas. Então, o paciente apareceu e eu fui fazer a história desse paciente e ele me contou que tinha tido uma relação sexual com uma outra pessoa, era homem que faz sexo com homem, vive com HIV e não teve relação sem camisinha. E durante o atendimento, que o nosso serviço ainda tem ou só tem, eu não conheço nenhum serviço no Rio, no Brasil, que tem uma tabuleta, uma placa na entrada do campus, setor de DST. E hoje em dia fica de infecções sexualmente transmissíveis por causa da clamídia, do HPV, que o indivíduo pode ter o problema, mas não tem a doença. Porém,
o primeiro grande preconceito é chamar de IST para descaracterizar a doença, mas o acompanhamento é de doença venérea, porque ninguém fala do assunto, o gineco não atende homem, o urologista não atende a mulher, não tem um setor, e aí papo vai, papo vem, e eu falei com ele, eu preciso atender, ver, conversar com quem você teve relação. E aí, durante o atendimento, ele liga e uns 30 minutos depois, a parceria sexual dele para de carro no setor de DST. Durante o acompanhamento, ele me diz, olha, eu tive uma relação sexual assim, assim, assado, e 10 dias depois, também não foi coletado no mesmo dia, porque o atendimento para coleta terminava às 18 horas, ele foi atendido às 21 horas, mas ele acabou voltando. E ele ligou para esse meu primeiro paciente, olha, fica atento, porque eu estou com diagnóstico de monkeypox. 10 dias depois, esse caso, e eu falei, olha, eu queria falar com esse paciente também, que foi o paciente número 3. O paciente número 2 chegou desse parceiro, porque nós atendemos porta aberta, é uma facilidade do nosso serviço. Chegou, pode ser atendido, tem lesão ou não, é DST ou não, é suspeito ou não, e eu já de cara digo, quase 30% do nosso atendimento do setor de DST não tem uma DST. É uma doença, é uma alteração, é uma hipersensibilidade, é um processo qualquer que não é DST. E as pessoas vão no setor de DST. Aí eu conversei com ele e falei, eu queria falar com essa pessoa de outro estado. Aí ele falou, olha, eu vou conversar com ele, se permitir, eu passo o telefone. Ele conversou e 2 dias depois ele falou, olha, professor, o meu parceiro lá do outro estado falou que o senhor pode ligar. Eu passei uma mensagem por WhatsApp, ele estava ocupado e falou, vamos conversar amanhã de manhã, porque já era 11 horas da noite. No dia seguinte, conversamos, e ele falou, professor, eu falei, como é que é a tua vida sexual, número de parceiros? Porque no nosso serviço, uma das perguntas é, seja médico, seja médica, seja colega de universidade, uma das pesquisas é, com quantas pessoas você teve relação sexual nos últimos 12 meses? Com quantas pessoas você teve na vida? Então, e 7 dias depois me apareceu com muita dor muita dor na garganta, muita dor na garganta. Aí ele foi para o otorrino passou analgésico, antibiótico, papo vai, papo vem, mas no final ele tinha uma lesão que não sabia bem e ele procurou um serviço de infecção lá nesse estado e acabou fazendo o diagnóstico de monkeypox, que passou para o outro, que passou para o outro. Então, é até um artigo que nós estamos escrevendo sobre relação sexual. Um quarto paciente, nós já temos mais de 10 pacientes, um quarto paciente me diz, professor, eu não tive relação, eu não tinha relação há 4 meses. Eu estou sem relação sexual há 4 meses. E tive uma relação e apareceu, cerca de 10 dias depois, esse quadro que o Omar foi brilhante. Aliás, cada um daqui foi brilhante. Só está faltando nós dois aqui ganharmos alguma atençãozinha. As lesões são completamente diferentes uma das outras. Essa lesão bonita que aparece até pode existir, mas tinha umas que a gente viu que parece uma foliculite. Uma foliculite, uma lesão, uma pápula, uma mácula, uma úlcera. Por exemplo, os nossos pacientes, vários deles, Omar Ferri, têm lesões anais ulceradas, E aí, eu fui para poder fazer um discurso de
de doença sexualmente transmissível, de infecção sexualmente transmissível, eu também aprendi em medicina. Primeiro, medicina não é matemática. 2 mais 2 em medicina pode ser 0, pode ser 2, pode ser 22, pode ser o número que você quiser. A medicina, a clínica, a forma de contágio pode ser bem diferentes uma das outras. E mais uma coisa, Omar, nós estamos fazendo e publicando na página da Associação Médica Fluminense dados que você citou aqui de forma maravilhosa. E eu já estou pesquisando alguma coisa. Não tenho resultado hoje, devo ter amanhã ou depois de amanhã. Maçaneta, calcinha, cueca. Como eu sou um gineco de raiz, como diz o outro, eu raspei para procurar em protetor de calcinha. E absorvente, pensando em quê? Pensando também no que o Ferri falou. Esse material vai cair no lixo, o lixo vai ter roedor. Você imagina uma lesão de vulva, que nós temos um caso em mulher? Nós temos 10 casos, uma em mulher, uma só em mulher. Os outros todos com lesões em homens que fazem sexo com homens e alguns que vivem com HIV. E aí eu fui procurar para fazer esse discurso de relação sexual, fui conversar com os colegas da sexualidade, Serapião, eu fui aluno do Paulo Canella, do Araguari, fui lá no fundo e encontrei o seguinte: naquele tempo, as atitudes eram pró-sexuais, admitia-se que todas satisfizessem as suas necessidades sexuais para não pôr a saúde em perigo. A sexualidade era praticada de uma maneira que hoje não conhecemos. Tocava-se, acariciava, relação sexual. O homem no Império Romano, o grande homem, ele tinha relação porque ele acreditava que a satisfação sexual dele era com outro homem e a mulher era para procriar. Olha que cada época tem um conceito de relação. E nós da sociedade médica, nós da sociedade em geral, somos fruto disso. E aí eu fui procurar hoje não, há uma semana, no Wikipédia. E aqui nós temos o que hoje no Wikipédia, o que muitas pessoas falam, relação sexual, coito ou cópula, são termos que se referem principalmente à inserção, fricção do pênis, geralmente ereto, na vagina, com a finalidade de estimulação sexual ou reprodução. Ou seja, quando alguém me pergunta o que é relação sexual, nos conceitos que muita gente tem, e eu faço essa pergunta: a senhora teve relação? Não, doutor, não tive relação sexual, não. A gente só beijou, eu só beijei, passei o dedo, fiquei no rally-rola. Para aquela pessoa, isso não é relação sexual. Porque muitos dos conceitos hoje, não há 200, 300 anos, relação sexual é penetração. Admite-se até que, não tendo penetração, não serviço é porta aberta. Eu vi que a participação sexual é muito grande. E como eu já falei, medicina não é uma ciência exata. Relação sexual é uma conjuntura, uma série de fatores que você pode penetrar ou não, pode gozar ou não, o que importa é o contato íntimo em busca de prazer sexual. Tem muita gente que acredita que o sexo oral não é uma relação sexual, porque não engravida. Muita gente ainda pensa nisso. Então, pensando nessa situação de monkeypox, que eu não tinha a menor experiência, peguei a experiência
com o carro andando. Eu brinco dizendo, nós estamos trocando pneu com o carro andando, mas não é um Uno Mille com 2 cilindros, não. Nós estamos trocando pneu com o carro andando. É um carro de Fórmula 1, a gente está aprendendo todo dia, toda hora. Então, o que eu quero dizer da minha participação é que a atividade sexual, a relação sexual é uma importante forma de contágio. É 100%? Provavelmente não. Nem sífilis é 100%, nem gonorreia é 100%, HPV não é 100%. Imagine um homem que bota a mão numa uretrite e passa a mão no olho, Omar. É sexualmente transmissível? Foi autocontato. Foi o contato, ou teve doença, tem imunidade. Tem um caso aqui de um homem vacinado com quase 60 anos e está com o monkeypox. Eu tenho 68 anos. A vacina chegou no Brasil, eu vou tomar a vacina com a população de potencial risco de atender. Porque também tem aquela forma de gotículas. E essa gotícula pode ser, como o Omar falou, do beijo, mas imagina se esse beijo foi num sexo oral. É relação sexual. Ou não?